Agora foi. Agora foi! Boa noite, Boa doutor Rogério. noite. Tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Tudo jóia. E vocês do outro lado da telinha? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Que correria a nossa vida, doutor Rogério do céu. Nem me fale, né? Ainda falei agora há pouco pro Lucas. Falei, nossa, a doutora Érica tá chegando agora e já vai ter que fazer uma live aqui comigo. Já vou fazer um Não, monte mas de pergunta para ela. olha, mas vai ser sensacional. Acabei de entrar aqui, vou até falar para o Adriano trazer a minha água aqui, porque ó, eu tava dando uma olhada aqui no conteúdo dessa live, vai ser show, hein? Vai ser tipo assim, ó, vai ser tipo fogo no parquinho essa live, hein? Exatamente. A gente nem precisa seguir roteiro, né? Porque já tá mais do que acostumado. E eu tava olhando aqui, a última live que nós fizemos foi no dia Hum. 28 de fevereiro desse Nossa, ano. faz tempo. Quase Faz um tempo. ano. Faz quase Ó, um ano. não pode deixar passar tanto tempo. A gente tem que fazer mais live. Viu? E pedir pra galera, o pessoal acho que tá avisando minha audiência aqui, pelo menos ele tá falando que o Instagram tá avisando minha audiência, mandar o pessoal encaminhar aviãozinho pra todo mundo, gente. Manda pra todo mundo, porque essa live vai estar direcionada para os empresários, hein? Bora lá. É isso aí. Clica aí nessa setinha que tem embaixo do seu visor aí. Manda um aviãozinho para geral. Chama aquele seu amigo advogado, empresário que está encostado, né? Tenho alguns amigos aqui que não são advogados, mas que já mandaram mensagem aqui para mim assim que essa live vai dar altos gatilhos. Então, você está no local certo. Não tenha dúvida, aqui vai ser uma mentoria gratuita. E a coisa que eu mais amo é responder pergunta. Então, antes de eu começar a te fazer um monte de perguntas, já vou pedir para a doutora se apresentar para o pessoal que não te conhece, não sabe quem é a doutora Érica Belon. Eu falei que você tem um vasto currículo aqui e que ia deixar para que a doutora se Então, apresentasse. vamos lá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui no canal do Dr. Rogério. Sempre uma honra poder falar para a tua audiência, doutor. Eu sou meu currículo acadêmico. Eu sou doutora em administração de negócios, sou neurocientista, sou mestre em educação, tenho diversas pós-graduações. Eu tenho uma escola de negócios hoje e o meu trabalho secular é tirar o empresário da operação, colocá-lo na estratégia do negócio a partir de uma metodologia. Então, hoje é isso que a gente faz, né? Por isso que o tema da live de hoje vai ser um tema bem pertinente, falar um pouco das dores desse empresário. E eu quero compartilhar com vocês o que eu e o meu time, com 35 anos de experiência que nós temos, como que a gente ajuda de fato esse empresário ter uma empresa autogerenciável, né? Que é essa empresa que de fato ela rode realmente sozinha, sem a necessidade de a gente ter uma mão de obra tão cara. O que a gente pode fazer para que realmente a gente possa ter uma empresa enxuta, mas que de certa forma performe, que dê resultado. É isso aí. E a gente tem pessoas aqui de Brasília, de Petrolina, que eu já vi escreverem aqui. O Brasil aí tá na live. E vamos lá, então. Já vou começar a fazer as perguntas aqui, porque tem Vai lá que eu bastante. já tô até me preparando aqui. Pergunta Já, já tudo. tá, já tá E preparada? já, e o pessoal também que quiser fazer pergunta, né, doutor Rogério, vai interagindo e colocando suas Pode perguntas aqui. mandar. Vai lá. Isso. Pode mandar que eu anoto aqui, dou um jeitinho de pegar a pergunta e repassar para a doutora. Vai lá. E como a doutora falou, são 35 anos de experiência ajudando os empresários a crescerem seus negócios. E aí, Exatamente. nesses 35 anos, né, experiência nessa ajuda aos empresários, e quando a gente fala em empresário, a gente tem que lembrar também que advogado geralmente é o empresário que cuida ali do seu próprio Sim, negócio e empreende e assim sim. por diante. Quais são os erros mais comuns que os empresários cometem? Os mais comuns. Contratam errado. Contrata o parente, contrata o amigo, faz sociedade porque tem medo de abrir a empresa sozinho, aí ele vai lá e faz a sociedade. Eu acho que os erros mais comuns que a gente encontra são esses, o que acarreta muitas dores e impacto no negócio. Eu costumo falar que contratou errado é demissão.
Você não consegue ficar recuperando uma pessoa de uma contratação totalmente errada. A mesma coisa acontece com a famosa sociedade. O sócio, eu vejo, doutor Rogério, ele tem que agregar valor para o negócio. Só que eu vejo muitas pessoas buscando sociedade porque ele tem medo de abrir a empresa sozinho. Então, ele é inseguro. Eu falo também, nesse caso, você não precisa de um sócio. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra para tratar a sua insegurança. Agora, outro erro que eu vejo também em relação à sociedade é a história do sócio que um entra com o dinheiro e outro entra com o trabalho. Chega uma determinada hora desse processo todo que aquele que entrou com o trabalho trabalha até morrer e depois ele tem que dar 50% para o outro. E é onde começa o embate dentro da sociedade. Esses são as maiores dores, os maiores erros que a gente pega aqui na empresa. Maravilha! E vários erros destes que a doutora foi falando, eu fui visualizando em diversos escritórios que eu já passei e que eu já trabalhei como terceirizado ou como funcionário mesmo desses escritórios. Então, é bem isso mesmo. E, além disso, a doutora falou de contratar parente. Por que a gente não deve contratar parente? Olha, para você contratar parente, você tem que ter uma maturidade muito grande, você e a pessoa que você está contratando. Porque a chance dessa pessoa levar tudo para o lado pessoal é praticamente de 100%. Então, muitas vezes você precisa alinhar uma demanda com aquela pessoa, dar um feedback para aquela pessoa que não vai agradar a ela. Ela vai discutir aquilo com a sua família no almoço de domingo. E você, que é o empresário, você é o cara que tem o tal do dinheiro, você vai ser o ruim da história. E ele vai ser o coitado, que ele é o empregado e que você está explorando ele. Então, esse cenário também é um cenário bem comum. Se for trazer para dentro da empresa o parente, mas assim, tenha um alinhamento muito grande. A gente vê muita dificuldade do pessoal contratar parente para trabalhar, por exemplo, no departamento financeiro, porque contrata o parente com a intenção de que ele é uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa de confiança. Gente, de confiança todo mundo tem que ser. Se você tiver alguém hoje dentro da tua empresa que você não confia, tire essa pessoa da operação. Não faz sentido você manter uma pessoa na sua operação que você não confia. Agora, muitas vezes você traz essa pessoa para o financeiro, que é do financeiro, para trabalhar ali. Essa pessoa começa a olhar para os teus números, aí ela vê que você fatura, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, e ela recebe 2, 3, 4, 5 mil reais, você também vai ter um grande problema lá com a tua família, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, Pode falar. do José Sampaio. Posso ter uma regra na empresa que proíbe trabalhar nela duas pessoas da mesma família? Pode, pode. Isso pode fazer parte aí do teu manual, do teu regulamento interno, que a gente chama. Então, por exemplo, eu trabalhei na universidade aqui em Itu, era proibido ter casais. Na universidade não podia. Então, pode. Muitas empresas, outra empresa que eu trabalhei anos num grupo aqui de Itu, também, eles não contratavam. E se esses casais se conheciam na empresa, doutor Rogério, e acabavam casando, como aconteceu várias vezes, eles eram chamados na área de recursos humanos e um tinha que sair, porque não É, dava certo. isso acontecia, em um escritório grande que eu já trabalhei também aqui em São Paulo, tinha essa regra de você não podia se relacionar com ninguém do escritório. Isso E a aí. gente sabia que tinham pessoas ali que se relacionavam, mas tudo ali no segredo, no sigilo, porque se descobrissem era demissão, né? Agora a Fabiola já tá pondo um fogo no parquinho aqui. Parente eu não quero nem na família, imagine na empresa. Olha, Fabiola que escreveu? Fabiola, Ó, é, Fabiola, olha, eu tenho que dizer para você que eu acho que você está de parabéns, viu?
Porque você não tem noção, Fabíola, dos BO que eu pego dentro da empresa por conta do tal dos parentes. E o que é pior, Fabíola, não basta ser parente. Esse povo é promovido a diretor, esse povo é promovido a gerente, não tem entrega, não tem performance, ganham-se bem muitas vezes, mas não tem entrega nenhuma, só bagunça a empresa. É isso aí. E mudando um pouco do foco de parente, a gente tem outras dores aí que os empresários geralmente sofrem, que é a questão da burocracia no Brasil. Sim. Como que a burocracia afeta a vida dos empresários e o crescimento da empresa? Então, isso aqui, essa pergunta, ela é uma pergunta bem polêmica, né? Mas eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco sobre isso e discutir sobre isso de uma maneira madura. A gente vê algumas leis, por exemplo, nos Estados Unidos, completamente diferente da nossa famosa CLT aqui. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que é uma questão cultural, né? O funcionário ele entra para trabalhar na empresa, ele quer fazer com que a empresa seja mãe dele. Ele não entende que ele é um prestador de serviço. Então, hoje, né, você, enquanto advogado, talvez possa falar até melhor que a mim nesse sentido, mas a quantidade de pessoas que dão entrada em processos trabalhistas e que muitas vezes o cara não tem razão e ele ganha no processo trabalhista. Se você hoje é um profissional PJ, então eu contratei você para uma demanda, se você não estiver entregando essa demanda para mim, é justo que eu corte o contrato com você e tá tudo certo. Quando a gente traz isso para dentro da CLT, nem sempre isso é tão normal ou tão fácil de se resolver. Quando você hoje dá um feedback para um funcionário, por exemplo, de que ele não está fazendo a entrega da demanda dele, você tem que dar a volta nos anéis de Saturno para poder fazer uma cobrança para esse cara que foi contratado para fazer aquilo. E sem contar que aqui no Brasil existe essa cultura de demonizar o empresário, né? Nossa, o empresário é visto como um carrasco, é o cara que ganha bem, é o cara que explora as pessoas. E não tem nada a ver. Agora mesmo, eu saí da empresa que hora? Quase 8 horas da noite. Eu tô lá desde. Eu cheguei na empresa hoje, era 7h15 da manhã. Então, quanto tempo eu fiquei lá? 13 horas hoje dentro da empresa. Então, muitas vezes, o próprio funcionário, ele não consegue ver isso, até por uma questão cultural. Então, a burocracia hoje, com as leis trabalhistas, ela realmente detona muito o processo da gestão. Te fica muito na mão do funcionário, muitas vezes, quando você precisa fazer uma cobrança justa. Se eu contratei você para fazer 10 vendas por dia e você só está me entregando 2, tem alguma coisa errada no meio do caminho. E é nesta cobrança, muitas vezes, que o funcionário ele não tem a maturidade para ouvir. Por exemplo, e daí ele vai Sim, dizer que você tem a obrigação de treiná-lo, é tudo sua obrigação, quando não é verdade. A partir do momento em que eu me candidato para um cargo, eu tenho obrigação de saber aquilo que eu vou fazer. Seria a mesma coisa eu te contratar para ser meu advogado trabalhista e aí eu ter que pagar a sua pós-graduação para me atender. Então não faz sentido, né? E só que no mundo da CLT, isso acaba fazendo sentido. até comentaram aqui, pior são os encargos na folha de pagamento, que são Maior do os mundo. maiores que existem. Não É. tenha E dúvida. aí, É. E aí as pessoas, para não pagar esses encargos, elas tentam dar aquele jeitinho brasileiro que depois se transforma numa bela de uma ação trabalhista que nós, advogados, adoramos quando a gente está pelo reclamante, mas quando está pelo empresário fica bem complicado. E a gente não pode deixar de dizer que nada é feito escondido do funcionário. Ele concorda com isso. Ele Sim, aceita o ganhar por fora, ele aceita fazer isso, né? Então, só que depois, quando ele sai, aí ele já não aceita mais. aí ele Então, por isso, esquece. ele esquece o acordo que ele fez. Agora mesmo, eu estava no telefone com uma pessoa, eu estava falando, né? Que o funcionário você conhece quando ele sai da empresa, o marido você conhece a esposa no divórcio, e os irmãos você conhece no inventário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso,
Porque ali na hora a pessoa está precisando do trabalho, ela concorda, ela também muitas vezes pede para fazer isso. Você quer ver um tipo de funcionário que eu não contrato? Quando a pessoa vem fazer entrevista comigo e ela está recebendo o seguro-desemprego e ela pede para eu não registrar. Entendeu? Eu já nem contrato. Por quê? Porque o cara está roubando, ele está roubando o governo. Sim, Né? O seguro-desemprego é para quem está desempregado. A partir do momento que você está trabalhando, que você entra para trabalhar, você não está mais desempregado. Então, se ele está te fazendo essa proposta já na entrada, qual será a proposta que ele vai fazer para você na saída? sim. E será que depois também ele não vai fazer a mesma coisa com outra pessoa quando sair da sua empresa? Com absoluta certeza. Absoluta É, certeza, não tenha dúvida, né? é isso. Aqui não é uma pergunta. Sempre há exceções. Acredito que a doutora Érica esteja apenas proferindo um alerta quanto aos parentes, pois conheço empresas muito bem-sucedidas, cuja base são justamente o núcleo Não familiar. tenha dúvida. A minha é uma empresa familiar, por exemplo. O meu marido trabalha comigo, apesar de que marido não é parente, né? Mas ele É, trabalha comigo, né? Ele é meu funcionário. O Adriano não é meu sócio, o Adriano é meu funcionário. E eu tenho a minha irmã, que é do departamento financeiro. Então, pode dar certo? Pode. Mas de 10 empresas que eu atendo, 8 dão erradas. tem algumas exceções. Então, É. quando a gente fala aqui na live sobre um determinado assunto, a gente não está querendo dizer que tudo é igual, né? Não, Existem algumas com exceções, né? certeza. Outra dor assim dos empresários tem a ver um pouco com o estresse, principalmente os advogados que já são estressados por natureza, né? E tem aí. Então, assim, como que o estresse crônico impacta as funções? Aí já vai para a área que a doutora é especialista. Então, como que o estresse crônico impacta as funções cerebrais dos empresários e quais as estratégias neurocientíficas que podem ajudá-los a lidar melhor com isso? Olha, o estresse crônico, ele dificulta a nossa capacidade de tomadas de decisões assertivas, né? É, tudo que é demasiado vai impactar de forma negativa no nosso cérebro, tá? Hoje de manhã eu estava dando uma aula, hoje de manhã eu estava falando sobre isso, né? Sobre a liderança de performance e até estava dando uma aula de neurociência falando bastante sobre isso. Gente, quais são as estratégias, né? Se eu falar para o lado da gestão, doutor Rogério, eu vejo que empresas que não têm processo tendem a ter pessoas muito estressadas, né? Porque são empresas que não têm uma descrição de cargos bem elaborada, os funcionários são todos soltos, não sabe exatamente o que é que eles têm que fazer. É uma empresa que vive apagando incêndio, você vê um empresário apagando incêndio o tempo todo. Ele não é uma pessoa produtiva, ele é uma pessoa ocupada. E aquele ambiente desorganizado causa um estresse crônico. E isto vai, de certa forma, adoecer esse cérebro. Então, vai impactar na capacidade dele de raciocínio, de tomada de decisão, no processo de aprendizagem, vai impactar no relacionamento interpessoal que ele tem com o time. Então, quais estratégias a neurociência pode nos ajudar em relação a isso? Primeiro de tudo, organizar a casa. A casa precisa estar organizada, né? Isso já vai facilitar absurdamente ter uma agenda, né? Entender que se tem reunião, você pode resolver com áudio de WhatsApp ou o tal do e-mail, por que criar toda essa situação? Então, eu acho que a praticidade hoje está fazendo falta dentro da empresa, o minimalismo está fazendo falta dentro da empresa, eu vejo uma falta grande de comunicação, e assim, com o cara que está sentado na mesa do lado. Por isso que a gente fala no famoso homework, né? Trabalhar em casa. Uma coisa, pensa uma situação, um fulano de tal aqui, trabalhando aqui em casa sozinho. Então, ele tem que fazer uma entrega de uma demanda sozinho na casa dele. Aí você pensa uma outra pessoa na mesma atividade, trabalhando presencialmente, do lado de pessoas mais seniores, que têm mais experiência que ele. Qual dos dois vai performar melhor? É óbvio que é o presencial. A gente pode falar o que quiser sobre o home office. Eu sou contra o home office, tá? Eu sou a favor, desde que ele dê resultado. Então, Sim, hoje a gente também tem um acúmulo muito grande de estresse por parte do empresário, porque essa pessoa que está trabalhando na casa dela, como é que você implanta a cultura? Você não implanta.
e o cara está trabalhando na casa dele. Então, entender todo esse movimento dentro do escritório, ali dentro da empresa, pode minimizar o estresse de forma considerável. Existem o famoso home office, por exemplo, a área de tecnologia, a gente atende empresas de TI. Dá certo? Até dá. O sujeito que ele fica lá trancado no quarto dele programando. Ele não precisa ter contato, muitas vezes, com outras pessoas. Agora, determinadas funções que faz o escritório rodar, é muito mais difícil. Olha, fizeram uma pergunta aqui, mas aí eu já não sei se a doutora vai ter como responder, porque não sei se é ali da sua área. Quais as estratégias, a área da agricultura, onde a mão de obra está muito escassa e não tem muitas opções? Olha, o que eu diria para você, Camila, é que você precisa criar programas de formação para essas pessoas. E eu acredito que a pergunta dela seja: não estou conseguindo encontrar funcionários no mercado. Como que eu faço para rodar essa área, né, do agronegócio? Pode ser que seja, eu acredito que seja nesse contexto. A primeira coisa que eu pergunto para o empresário: por que as pessoas gostariam de trabalhar para Camila? Camila, o que a tua área, a tua empresa, o teu negócio tem de diferente? Por que eu trabalharia para você? Essa é a primeira pergunta. E segundo, hoje não é só na área da agricultura, a gente tem várias áreas hoje que está com esse mesmo problema. Você pega, por exemplo, metalúrgica. Ninguém mais quer fazer o Senai e entrar para trabalhar numa metalúrgica. É muito difícil, Ela até, né? ela até complementou ali, ela falou que a mão de obra qualificada está muito difícil e que o Bolsa Família não deixa ninguém trabalhar na roça. Pois é. Então a gente ainda tem mais esse agravante, né? E é uma questão cultural. E não é só na sua área, tá, Camila? Eu atendo uma rede de lojas de Campinas aqui, eles têm o mesmo problema. Na hora de contratação de colaboradores para o balcão e tudo mais, o próprio funcionário pede a demissão, porque o que ele ganha do Bolsa Família vale mais a pena do que ir trabalhar. Então veja que é um negócio que está geral. Independente da área, eu É, estou falando aqui, ó, Campinas, cidade, enfim. O que eu tenho que fazer? Primeiro é criar essas estratégias para que essa pessoa venha trabalhar para mim. O que faz uma pessoa querer trabalhar para mim? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E segundo, é criar estratégias para formar essas pessoas, qualificar essas pessoas. Esse tem sido o caminho para a maioria das empresas. isso aí. E outra questão que é a impulsividade dos empresários, né? Então, assim, quais seriam os principais gatilhos neuropsicológicos que levam os empresários a tomar decisões, muitas vezes, impulsivas? E A como evitar imaturidade. isso? A imaturidade desse profissional, desse empresário. A falta de maturidade dele para ser o dono do negócio, ter esse olhar estratégico, o modelo mental que não está totalmente consolidado, cria nele, o próprio mercado vai disparar inúmeros gatilhos onde ele vai tomar decisões totalmente equivocadas. Isso você não tenha dúvida. Essa impulsividade, por isso a importância da gente fazer uma avaliação de perfil comportamental, conhecer quais são os gaps de habilidade que nós não temos, para que a gente possa construir um time de líderes que supra essas habilidades que eu, Érica, não tenho, por exemplo. Então, tudo é muito bem colocado. Quando você vai numa empresa que tem muito resultado, você vai ver que é tudo muito estratégico, tudo é intencional. Eu não vou contratar você só porque você é um cara de confiança. Eu vou contratar você porque você tem um perfil que vai suprir uma falta de habilidade que eu tenho. Olha só, a Camila, ela falou aqui que foi na sua palestra que a doutora fez lá em Paraíso do Tocantins e que sua palestra Ah, foi maravilhosa. que bom, Camila! Que bom! Foi linda a palestra, estava muito legal. Palestrei lá com o Joel, com o João Martins, tinham vários players lá. Foi muito lindo o evento. Parabéns para o Sebrae. Foi o evento aí promovido pelo Sebrae de Tocantins. E eu tô adorando essa live aqui, ó, porque pela primeira vez numa live eu passei de 50 pessoas assistindo a live. A gente tá agora
com Olha aí, 54 pessoas ao vivo pronto. aqui assistindo a live. Então, o Ó, pessoal que está aí assistindo, manda aí ó, convite para quem não tá. então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou lançar um desafio para todo mundo que está aqui nessa live agora. Ixi, Antes disso, fala para mim, quem é empresário que está aqui nessa live aqui? Só bota aqui eu, só para eu ter uma ideia. vai ter um monte aí. Vai ter empresário aqui? Me fala, quem é empresário que está aqui na live? Mas é só para quem tá Só agora quem ao vivo, está aqui tá? na live. Fala para mim Porque, quem é empresário que está aqui. Quero lançar um desafio para vocês. ah lá, José, não sei o que. Gente, essa mulher é fantástica. Ah lá, Ótimo. tem Wagner, Tem o pessoal tudo bastante gente que é empresário aqui. Excelente. Jussara, Delmar 16, Andrade Iris. Iris, Legal. é, Sou Maria Lima, Legal. pessoal tudo colocando. Já foi para 59 pessoas aqui, ó. Excelente. Carlos, Então, olha só, eu vou lançar um desafio aqui para todos vocês que estão aqui. Se a gente conseguir bater 100 pessoas nessa live, que é muito facinho a gente bater 100 pessoas nessa live, eu vou presentear todos os empresários dessa live com um diagnóstico para você enxergar onde de fato está o problema na sua empresa, se é gestão, se é comercial, se é financeiro. E ainda vou liberar para você um plano de ação, do que é que você precisa fazer. Então, o que vocês vão fazer para mim? Manda esse aviãozinho aí para maior número de pessoas que eu vou liberar para vocês esse diagnóstico. Como é que vocês vão pegar esse diagnóstico? é isso que Depois eu eu ia explico. perguntar. Depois eu explico para vocês como é que vocês vão pegar esse diagnóstico comigo. Então manda bala aí, manda para todo mundo esses aviãozinhos, clica aí. Bateu aqui, ó, 100 pessoas, eu libero para vocês esse diagnóstico. Não Vai lá. tá muito difícil, já subiu para 62 Pronto. aqui. Ó, Então, nós vai temos que mandando manter aí aqui, para ó. geral. Vamos manter aqui um tempinho de pessoas aqui, 100 pessoas nessa live. Eu libero um diagnóstico para todo mundo aqui. A hora, Mas vamos lá, doutor Rogério. a Manda hora que bala. bateu 100 ali, eu dou um alerta aqui pro pessoal. Mas vamos lá. A gente falou dos gatilhos aí psicológicos que levam os empresários a decisões impulsivas e como que a neurociência pode ajudar empresários a melhorar suas habilidades de liderança e comunicação. Se Primeiro ela que pode ajudar e como. sim, a neurociência é uma disciplina hoje que várias outras vêm beber dessa fonte, como por exemplo a liderança. A liderança ela vem beber da fonte da neurociência para exatamente ajudar no nosso negócio. Hoje a gente chama de neurogestão. Então, de que maneira que a neurociência pode? Primeiro de tudo, entender como funciona o cérebro. Como que funciona o cérebro humano? Então, nós temos dentro do processo de gestão, doutor Rogério, 4 hormônios que nós chamamos de hormônios da gestão. Olha isso aqui, gente. Anota isso que é importante. A dopamina é conhecida como o hormônio da motivação. Ninguém pode produzir dopamina em você, a não ser que seja você mesmo. Porque a motivação ela é de dentro para fora. Então, quando você contrata alguém que gosta daquilo que faz, né? Você já tem meio caminho andado. Segundo hormônio, serotonina. Esse é conhecido como hormônio da liderança. Para que esse neurotransmissor ele seja ativado no nosso cérebro, nós temos que ter líderes que reconheçam o nosso trabalho. Então, é o segundo hormônio. Terceiro hormônio, oxitocina. É o hormônio do amor, o hormônio do acolhimento. Para que esse neurotransmissor, essa química seja produzida no meu cérebro, eu preciso ter uma equipe que me acolha. E por fim, eu tenho mais um neurotransmissor, mais um hormônio, chamado endorfina, que é o hormônio da felicidade, que ele vai ser produzido quando se reconhece o meu resultado. Então, olha só, a neurociência ela vem nos dar uma aula sobre isso e dizer o que pra gente? Quando você contrata certo, que o funcionário gosta daquilo que faz, ele já chega para trabalhar de manhã motivado. Quando você tem uma liderança que reconhece esse cara, quando você tem um time que acolhe quem está chegando, o onboard dele é muito bem feito, e quando você tem o hábito de comemorar os resultados desse colaborador, aí você encontrou a felicidade no trabalho. Então, a neurociência ela vem para ensinar a gente como que eu engajo essas pessoas a partir de uma ótica fisiológica, por exemplo. Maravilhoso. O pessoal falou aqui que a doutora tem uma luz incrível, e aí eu também tenho que concordar com quem escreveu aqui, porque tem mesmo. Amém.
E aí eu vou, e aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre trabalhei para outros escritórios, sempre fui contratado, CLT, enfim. E foi assistindo as lives da doutora Érica, que ela começou a fazer durante a pandemia. Ela fazia live 5h45 da manhã. Eu lembro até hoje o horário, acho que era esse. Era isso mesmo. É, ela botava, fazia live, botava fogo no parquinho, enfim, foi graças às lives dela que eu me senti seguro para tocar o meu próprio escritório e já estou aí com o meu próprio escritório já fazem 4 anos, gente. Então, realmente tem uma luz aí incrível. Mas vamos Amém. lá, vamos lá. A doutora falou dessa questão é, das habilidades, né, como melhorar a liderança, comunicação, sabendo contratar, deu os requisitos. E eu queria que a doutora explicasse assim, brevemente sobre eu não sei se eu vou falar certo, Mindfulness. Mindfulness. mindfulness e Sim. técnicas de neuroplasticidade. O que seriam essas duas práticas e se elas podem ser usadas pelos empresários para aumentar ali a resiliência, a criatividade, a força de vontade e assim Sim. por diante. Olha só, neuroplasticidade, o que é neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele é, entre aspas, plástico. O que é um cérebro plástico? É um cérebro que ele muda a partir das nossas experiências. Então, quando você entra numa sala de aula, o seu cérebro está num formato. A partir do momento que você vai aprendendo coisas novas, esse nosso cérebro vai alterando esse formato. Então, isso se chama neuroplasticidade. Esse nosso cérebro ele consegue se moldar ao ambiente. E isso, quando nós trabalhamos esse molde nesse nosso cérebro, então eu consigo deixar ele segmentado, né? Sedimentado com coisas positivas, como também com coisas negativas. O mindfulness é uma prática, tá? Onde envolve meditação, respiração e tudo mais. Então, como que o empresário ele pode melhorar isso e até alterar essa neuroplasticidade? Então, hoje a neurociência ela já prova para gente que o cérebro de uma pessoa que medita ele é um cérebro muito mais saudável e isso vai ajudar consideravelmente a combater a ansiedade, o estresse, a síndrome do pânico, todas essas doenças psicossomáticas, elas são muito bem controladas com esse tipo de técnica de meditação e de respiração. Então a neuro também ela vem para dizer para o empresário assim, olha, tira 1 minutinho, 2 minutinhos do seu dia. E são 2 minutinhos mesmo, gente. É 1 minuto. Não é um negócio que você vai ficar lá meditando 15 minutos, não. O fato de você respirar profundamente, a respiração profunda, ela reorganiza o nosso pensamento. Então, essa prática ela é sensacional. Mindfulness, meditação, Ho'oponopono. Então, tudo prática que vai deixar você mais tranquilo. E é legal que você pode fazer isso na hora do seu almoço. Depois que você almoçar, uns minutos antes de você voltar para sua rotina, você pode praticar. Colocar lá o seu fone de ouvido, ficar num lugar um pouquinho mais tranquilo e fazer 1 minuto, 1 minuto e meio de meditação. Vocês não têm ideia do nível de produtividade que vai melhorar. Maravilha, eu preciso voltar. Eu fazia isso todo dia de manhã, mas aí eu dei uma esculachada e não estou fazendo mais, mas eu preciso voltar. Preciso. E assim, existem os advogados, principalmente os advogados, eles são muito ansiosos, muitas vezes são inseguros, né? Ficam na dependência de uma decisão, de algo que depende de outra pessoa além dele para que seja ali concluído e que ele tenha sucesso. Existem maneiras de treinar o cérebro para lidar melhor com as incertezas e pressões relacionadas ao mundo dos negócios? Eu fiquei meio Oi? pausado, mas Mas voltou. Isso. Você me voltou. pegou. Voltou, agora para mim tá normal. Aí só para recapitular a pergunta, se existem meios da gente melhorar essa ansiedade em relação a essa. Em relação a essa. As, Como é que eu posso. As se, incertezas. Frente a isso, essas incertezas, se né? a gente tem como
treinar o cérebro para lidar melhor com essas inseguranças, incertezas e essas pressões do dia a dia e do mundo dos negócios? Não tenha dúvida, tá? Tudo é treinável. Por isso que o nosso cérebro, ele é plástico, né? Eu vou te dar um exemplo que eu acredito que todo mundo que esteja aqui pode começar a colocar em prática. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. Teve uma pesquisa, o pesquisador pegou 15 jovens e colocou e separou esses jovens, foram um grupo de 30 jovens, 15 jovens que queriam aprender a tocar piano. Ele colocou esses jovens para tocar o piano. Os outros 15 jovens, ele pediu para que se imaginassem tocando piano. E depois ele foi fazer uma avaliação, uma ressonância magnética. E a surpresa desse pesquisador foi que os jovens que sentaram e praticaram o piano desenvolveu uma área do cérebro deles, ou seja, criou ali, a partir da neuroplasticidade, houve uma mudança nessa estrutura cerebral. Os jovens que somente imaginavam que estavam tocando piano, teve o mesmo resultado. Então, isso mostra para nós que você não necessariamente precisa estar na ação, que a sua imaginação já cria experiências no seu cérebro. E quando para você treinar esta habilidade, né, de antecipação, por exemplo, sobre algo que vai acontecer com você, até esse é um exercício de inteligência emocional. Vamos imaginar que você vai participar de uma reunião bem difícil e você precisa treinar essa reunião, porque você não pode errar na reunião. Como é que você faz? Pelo menos aí com uns 4, 5 dias de antecedência, você pode, quando você vai dormir, você já se imaginar participando dessa reunião, você já criar o cenário na sua cabeça das respostas que você vai dar nesta reunião. No dia que você estiver na reunião, o teu cérebro vai entender que você já passou por aquela experiência. E quando você está ali, às vezes até sendo encurralado na tal da reunião, o teu cérebro já vai saber o que fazer para tomar a decisão na hora de decidir ali que você precisa. Então, o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, basta a gente saber usar. Então, essa é uma técnica. Maravilha. Isso é quem conseguir fazer isso, então, já tem aí grandes chances de diminuir, de reduzir essas ansiedades, essas pressões, né, que Sim, ficam no no dia a nosso dia dia. a dia. Sim. Tá. E o que a neurociência fala sobre o fracasso, que é, digamos que um dos maiores medos dos empresários em abrir seu próprio negócio, tocar sua própria carreira. Como lidar com o fracasso? Olha só, o fracasso não é uma pessoa, né? O fracasso é um evento. Agora, a gente precisa entender o que é fracasso, né? O que é fracasso, na verdade? Ah, porque eu abri o meu negócio e eu não deu certo, eu fracassei. Então, mas é uma grande oportunidade. Eu não vejo isso como fracasso, eu vejo isso tudo como aprendizagem. Eu costumo dizer assim que eu nunca perco, doutor Rogério. Ou eu aprendo, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, não é um fracasso. Na verdade, eu fui por um caminho que eu não tinha experiência. A partir de agora, eu aprendi. Então, eu vou retornar o caminho. Na verdade, o que a neurociência falaria? Não seria nem a neurociência, eu usaria a psicologia para explicar isso. O problema não é o problema é a sua forma de resolver o problema. O problema é a maneira como você enxerga o problema. Então, tanto o fracasso, quanto o medo, quanto qualquer outra situação, ele é muito subjetivo. Como que eu quero olhar para isso? Tem pessoas que quebra uma empresa, ela simplesmente quer voltar a trabalhar na CLT. Outras pessoas quebram a empresa, ela pega aquilo como uma questão de honra para fazer dar certo. Então, isso está muito ligado com as nossas histórias de vida, porque, na verdade, a maneira como a gente se comporta tem a ver com a nossa ancestralidade, porque a gente herda padrões de pensamento e comportamento dos nossos ancestrais, tá? Isso é ciência. Tem tudo a ver com a gestação da nossa mãe, tem tudo a ver com a nossa avó, porque nós não somos filhos da mãe, nós somos filhos da nossa avó, biologicamente falando,
somos filhos da avó, nós herdamos tudo o que essa nossa avó passou, a avó materna passou. É isso Então que eu é ia um perguntar. contexto, Qual a avó vó? A materna? materna, a avó materna, porque a tua mãe, quando a tua avó materna estava grávida da tua mãe, a tua avó materna, ela tem um estoque de óvulos. Então Sim, ela doa já no período da gestação, a tua mãe está lá no útero, a tua avó, ela já doa para tua mãe os óvulos. A tua mãe nasce, cresce, vira uma moça bonita, conhece o teu pai. Quando o teu pai engravida a tua mãe, o espermatozoide é do teu pai, mas o óvulo não é da tua mãe, é da tua avó. Entendeu? Então, nós temos uma relação de praticamente 100% comportamental da nossa avó materna. Então, tudo isso tem a ver no momento, por exemplo, de um fracasso. Qual é a história de vida que essa pessoa teve? Então, isso tem tudo a ver com a minha maneira de me posicionar, a maneira de eu enfrentar o mundo. Então, tem tudo a ver. Então, é um contexto para dar essa resposta aqui para você. Então, por exemplo, do lado da minha mãe, minha avó, minha bisavó, ela era índia. Então, olha a raiz de onde que eu venho. De onde vem a força, de onde vem a resistência, de onde vem a resiliência de não parar, de onde vem esse posicionamento mais duro, mais. Entendeu? sim. Porque qual é a minha ancestralidade do lado da minha mãe? Ela é índia. Eles eram índios, né? Então, tudo tem a ver com o nosso comportamento. Do cair, levantar, do ir para cima, do não deu certo, começar tudo de novo e vamos fazer e de não desiste. Então, tudo isso tá tudo misturado na nossa genética, né? Tudo misturado. Por isso que eu amo dar aula de genética, porque explica o nosso comportamento. Isso aqui daria uma palestra só para falar sobre Dá. isso. Eu fiquei ouvindo aqui e fiquei viajando, indo lá lembrando do jeitinho da minha avó, como que a minha avó se comportava em algumas situações. E aí eu fui fazendo um link em como eu sou hoje. Sim, E realmente tem muita coisa ali que tem a ver com isso, né? exatamente Então, isso. é, Exatamente isso. Ó, até pegando aqui o gancho aqui da Lucinéia, ela falou, nessa geração Nutella, ficou ruim para os avós. Por eu quê? vi. Por que que isso acontece, Lu? Porque, na verdade, o ambiente também me transforma. Você está entendendo? O ambiente me transforma. Então, por exemplo, na casa da minha mãe, se minha mãe, a gente tivesse para comer lá, Rogério, arroz, feijão, abobrinha, era aquilo que tinha para comer. Se a gente falasse para minha mãe que a gente não queria comer, a gente ficava sem almoçar. É isso que tem. Você não quer comer? Não. Então você vai ficar sem almoçar. Hoje em dia, muitos jovens dizem, eu não quero comer, a mãe vai lá, frita o ovo, a mãe vai lá dar o sorvete, entendeu? Faz um Então, miojinho. essa geração Nutella, né, usando a fala aqui da Né, bem colocada, ela não foi uma geração que desceu aqui um disco voador, colocou dois seres aqui e procriou. Quem procriou essa geração Nutella é essa geração que está aqui. É. Entendeu? Não é um negócio que foi criado, né? Fomos nós, é a geração anterior que está criando esse povo desse jeito aí. A E ponto, por fizeram. exemplo, eu dava aula na faculdade. Por que eu parei de dar aula na faculdade? Eu dei aula desde maternal, né? A maior dificuldade que a gente tem no jardim da infância não é lidar com as crianças, é lidar com o pai e com a mãe. Mais com a mãe ainda. Muito Uhum, mais. sim. Agora a gente está enfrentando esse problema na universidade. A última faculdade que eu trabalhei, eu presenciei um aluno de 27 anos que não passou na prova, porque ele colou na prova, o professor pegou ele colando. Quem foi na coordenação armar um barraco com o coordenador? O pai e a mãe do aluno. E eu estou falando de um cara de 27 anos. Aí você pega um cara de 27 anos que o pai e a mãe dele vai na universidade brigar por um problema que ele estava colando. Como que você acha que esse cara vai se comportar no trabalho dele? Você acha que esse cara é um sujeito autônomo
que vai pegar o currículo dele e vai bater na porta de qualquer empresa para arrumar emprego? Porque com 27 anos, gente, eu já era casada, eu já tinha minha casa e eu já tinha 2 pós-graduações com 27 anos. E hoje eu recebo no meu escritório rapazes com 36, 32 anos, que é a mãe que vem procurar o estágio para o cara. Então não é um Meu problema Deus. do cara. Eu estou falando de um problema aí geracional, né? E fizeram duas perguntas aqui que elas meio que se ligam uma na outra, né? Uma falou assim: e a minha avó é a maior bruta. Tem como eu não ser tão bruta assim como ela? Tem. E também perguntaram assim, se teria como ressignificar isso, se tem como mudar isso. Sim, sim. Olha só, a gente escolhe o comportamento que a gente quer ter. E isso a partir do momento que nós temos consciência disso. Você pode ressignificar tudo. Tem como fazer isso? Tem. A terapia é um caminho de ressignificação de coisas, né? Mas que nós herdamos, nós herdamos. Por isso que a avó é mãe com açúcar. Por isso que a gente é muito apegado com os nossos avós, né? Mas tem sim. Ó, bateu 80 pessoas aqui, hein? Para 100 faltam 20. Faltam Então, 20, gente. Pra vocês pessoal, ganharem, ó, um manda, diagnóstico. manda Ó, um deixa eu aviãozinho aí avisar. para geral. Isso, eu vou Vai. avisar porque tinha gente que não estava aqui. Eu falei pro pessoal Isso. que estava aqui, se a gente conseguir bater 100 pessoas na nossa live, eu vou entregar para vocês um diagnóstico para a empresa de vocês, onde vocês conseguem enxergar qual é o problema da empresa. Se vocês estão com problema no comercial, no financeiro, na gestão do negócio, e eu vou entregar um plano de ação para vocês. É isso aí. Então, pessoal, manda aviãozinho para geral para a Manda gente bala aí. chegar aí no 100 aqui na É live. isso aí. Vamos falar um pouquinho de saúde mental. Tem muito empresário, né, tipo eu, que negligencia a sua saúde mental, né? Então, até que ponto isso pode ser visto como determinação? Porque, por exemplo, eu deixo de ir na academia para poder focar no trabalho, deixa de fazer uma caminhada para ficar no trabalho, come correndo para ficar no trabalho. Então, como isso pode ser visto? Como determinação ou como autossabotagem? Olha só, doutor Rogério, se você não cuidar da saúde, você vai ter que guardar dinheiro para cuidar da doença. Isso é fato. Então, hoje a neurociência está aí para mostrar muitas coisas, né? Como, por exemplo, a falta de músculo na perna já acarreta, já é um indício de que você terá Alzheimer. Todos nós teremos, mas já vai acelerar muito o seu processo. O fato da gente, vamos usar o exemplo da academia, o que faz a gente procrastinar? Se você não tiver TDAH, que as pessoas que têm TDAH tendem a ser procrastinadora, por quê? Porque as pessoas que têm TDAH, elas têm uma deficiência de dopamina no nosso cérebro. E a dopamina é o que me faz ter a energia para tomar decisões, para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem eu estar com vontade. Então, as pessoas que têm o TDAH, elas têm essa deficiência. Então, eu não estou falando aqui das pessoas que têm TDAH, ok? Essa é a minha Uhum. explicação agora. Então, quando nós procrastinamos, por exemplo, a academia, ela está muito relacionada com a nossa crença de não merecimento. Inconscientemente, eu acabo tendo alguns comportamentos que já foram nutridos lá atrás e que, se eu não demandar energia em cima desses comportamentos, eu vou deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Como, por exemplo, ir à academia. Se eu não tenho muito bem esclarecido no meu cérebro, gravado no meu cérebro, uma imagem de que eu mereço ter aquele corpo do jeito que eu gostaria de ter, a barriga chapada, estar mais aí de acordo com o meu peso, com a minha altura. Se eu não tenho essa crença de merecimento, eu entro na academia e me saboto e não vou. Por quê? Porque automaticamente o meu cérebro não reconhece aquela pessoa toda chapada como sendo a minha autoimagem. Cada um de nós tem construído dentro do nosso cérebro uma autoimagem. Se é Sim, determinação ou autossabotagem. sim, exatamente E isso. o Essa Instagram nos autossabotou. O Instagram Instagram não sabotou, sabotou. né? Derrubou. Exatamente isso. Essa autossabotagem, ela está totalmente conectada
com essa crença de não merecimento. Então, quando eu não tenho isso muito bem estabelecido na minha cabeça e muito bem organizado, a chance aqui, doutor Rogério, de as coisas não dar certo é muito grande. É muito grande. E vamos lá, doutora, qual a sua opinião sobre aquela cultura do trabalho enquanto eles dormem? É sustentável ou isso é um grande mito prejudicial, na verdade? Olha, eu acho assim, tudo são fases na nossa vida, doutor Rogério. Eu assim, eu falo que a extremidade ela é burra, né? Então, não dá para a gente generalizar. Mas eu, por um bom tempo na minha vida, eu fui essa pessoa de trabalhar enquanto a maioria estava dormindo. Então, eu penso que hoje eu consegui chegar onde eu consegui com os recursos que eu tinha, porque eu trabalhei mais do que todo mundo. Eu estudei mais do que todo mundo. Se eu fosse a pessoa das 8 às 5, eu não estava aqui. Você pode ter absoluta certeza disso. Isso eu tenho muita clareza. Então, sim, trabalhei mais do que todo mundo, muitos finais de semana, e não foi por pouco tempo, foi por anos isso, anos, anos. Eu estou falando aqui coisa de 10, de investir 10, 15 anos numa vida de trabalhar de domingo a domingo, horas e horas a fio. Então, hoje, as pessoas olham o sucesso, olha a questão da empresa multimilionária, olha aí a quantidade de quase 500 mil de pessoas no Instagram. A pessoa acha que é do dia para a noite, mas não é, é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada que você tem que estudar, que você tem que entregar um conteúdo de valor, que você tem que ter know-how para segurar essas pessoas. Por exemplo, eu faço imersões hoje, onde eu fico 3 dias falando. Eu não entrego o meu palco para ninguém. Porque eu vou em imersões de outros players, que o cara vai lá, ele fala uma vez no dia, 40, 50 minutos. Eu não, eu acabo falando 24, 36 horas, sem repetir conteúdo. Então, isso, assim, eu me valorizo mesmo, eu não tenho problema com isso, de saber que eu sou boa naquilo que eu faço. Eu sei que eu sou boa naquilo que eu faço. A gente tem muitos feedbacks positivos, muito, 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 muito. Só que isso é uma jornada. Então, vai ter período na tua vida que você, se você não veio de uma família rica, você vai ter que trabalhar mais do que todo mundo. Você vai ter que estudar mais do que todo mundo. Se você não veio de uma família rica, se você não veio de uma família de influência, se você não teve condições de estudar na tal Universidade Federal, como eu não tive, estudar a Eu vida também. inteira, venho de escola fraca, escola pública fraca pra caramba, então a única coisa que me restava era arrumar uma faculdade, pagar para eu poder me formar. Então, você tem que ter consciência que enquanto eles dão uma volta na quadra, você vai ter que dar 5. E É. aí é uma E, e, escolha. e eu lembro até hoje, só fazendo um adendo pro pessoal que está assistindo, eu lembro até hoje em uma live que a doutora Érica explicou de uma contratação, ela estava procurando, enfim, não lembro agora o que era, mas a pessoa falou para ela, ó, meu horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 17. Aí ela pegou e procurou uma outra pessoa que prontamente a atendeu. Então, assim, quem que ela contratou? Aquela pessoa que atendeu ela independente se era sábado, se era domingo, né? E a Exatamente. doutora ainda falou: está com a vida ganha? Não, então, né? Então, eu me lembro disso até hoje. Então, às vezes alguém me manda mensagem ou de sábado ou de domingo, eu respondo ali para a pessoa, eu procuro dar uma atenção, justamente lembrando dessa fala e disso que a doutora falou agora. Mandaram a pergunta aqui na caixinha de novo. Ó. Sou gestor de uma equipe de emergência. Todas as minhas ações tentam ser boicotadas. Hum. Como mudar a cultura do local? Olha, é muito difícil você mudar a cultura, tá? Vai ser muito difícil porque uma andorinha só não vai fazer verão. O que eu falaria para você? Você é gestor, acredito que você seja uma pessoa muito competente. Pega o seu currículo e vaza desse lugar. Vai fazer carreira em outro local. É muito difícil num ambiente como esse crescer. Então, estrutura o seu currículo e vá buscar crescer em outra empresa, tá? Gente, vamos bater 100 aí? Eu quero tô doente A para entregar moça, esse diagnóstico para vocês. a moça que está assistindo a live falou assim: Mas doutora, como a gente vai bater 100 se toda hora a live cai? É o, Vamos bater é, 100 nessa é o live? Vai lá. Instagram, gente. Tipo, É não o sou eu. Instagram.
não é a Compartilha. doutora. Ô, É, Bispa, compartilha para nós aí, Bispa, porque, a Bispa, você internet, a internet aqui tá normal lá também, então eu não sei o que está acontecendo. Não, não sou eu nem a doutora Érica. Já está em 50, falta 50 aí. vai A- lá. Bora, bora é, que eu quero entregar esse diagnóstico para todo mundo aqui. as Vai lá. lives, as partes que caíram ficaram salvas lá que eu já vi. Aí depois eu vou reunir todas elas em uma só e coloco lá no YouTube também, editado, para não ficar esse cai-cai aqui. Tá, essa live tá parecendo um jogador de futebol aí que só cai. Vai lá. É, vamos lá. Por que que ainda existe tanta resistência entre os empresários em buscar ajudas de profissionais como a doutora, uma neurocientista? Porque é Existe essa. cultural, né? Existe. Ainda existe, é cultural. A gente vive num país em que procurar um psicólogo é tratado como louco. Nossa, fulano tá com problema, né? Tá indo no psicólogo. O que será que tá acontecendo com ele, né? E quando, na verdade, esses profissionais são os melhores que a gente tem para conversar, porque são pessoas que têm técnicas para falar com a gente. Você sabe que aquilo que você vai falar para ele vai ficar dentro do consultório. Às vezes você vai atrás de amigo para conversar e você fica na mão do amigo, porque você vai confidenciar coisas com uma pessoa que não tem técnicas para conversar com você, você vai se abrir com essa pessoa. Então, gente, um conselho para vocês. Aliás, ir no psicólogo é chique, tá, gente? É só rico que vai. Então, É, seja rico. uma, uma pergunta que eu vi a doutora, alguns vídeos da doutora falando muito essa semana sobre coaching. Aham. E aí tem algumas pessoas que confundem o seu trabalho, que é de neurocientista, com coaching. Então, qual seria a diferença de coaching para o trabalho que a doutora Tá. realiza? Bom, é importante falar que eu praticamente, né? Eu respeito todas as profissões. Até eu fiz um post sobre isso, né? Porque eu vejo que aparecem muitos vídeos meus falando, né? Dando palestra, os cortes, né? Os shorts lá dos vídeos. E aí tem gente que fica atacando embaixo, falando do coaching, como se coaching fosse algo que ofendesse alguém. O coaching é uma metodologia extraordinária para ajudar você a performar. Só que, como qualquer profissão, nós temos coaches que são extraordinários. Tem coach picareta? Tem. Tem médico picareta? Tem. Tem advogado picareta? Tem. Tem Um monte. cozinheiro picareta? Tem. Tem dentista picareta? Tem. Então, todas as profissões vai ter gente muito boa e vai ter gente picareta, né? Até eu falo sobre isso no coach. Eu fiz curso de coach, eu tenho a minha formação de coach. E o coach eu posso garantir para você que melhorou muito a minha performance, porque eu apliquei muito em mim, inúmeras ferramentas que o coaching. O problema é o que as pessoas que não têm know-how para isso, os picaretas, estão fazendo com a metodologia, né? E as pessoas acabam confundindo em que sentido? Porque hoje todo mundo quer ser palestrante, mas não porque tem conteúdo, porque na verdade está atrás da visibilidade. Eu faço isso tem 35 anos, então eu sou muito antes de internet, de fazer isso. Mas até dando aqui uma dica, um conselho, nem gosto muito da palavra conselho, mas quando você for buscar um mentor, uma pessoa para ajudar você na sua performance, não se deixe enganar de ir por alguém, procurar alguém que ainda não tenha trilhado o caminho. Então, por exemplo, você quer aprender a nadar, você tem que fazer aula com quem sabe nadar, com quem já aprendeu a nadar. Então, eu vejo que hoje as pessoas pecam em relação a isso. E parece que quanto mais caro aquela pessoa vende, mais as pessoas valorizam. Então, elas deixam de olhar a performance daquela pessoa que está ensinando. Mas isso não tem nada a ver com a metodologia. A metodologia, ela é extraordinária. Eu assino embaixo. Inclusive, eu sou neurocientista do IDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento educacional. Eles têm a formação de coaching, são pessoas muito sérias no processo da formação. É um curso super extenso, não é um curso de final de semana, é algo sério mesmo. E que causa realmente uma transformação na vida das pessoas. Então a gente precisa tirar um pouco esse estigma de achar
porque o fulano é coach, o fulano é picareta. Não, gente, tem picareta para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, Sim. tá? Eu mesmo já fiz um vídeo no YouTube falando isso, o advogado que rouba o cliente. E aí o que apareceu de gente falando que foi roubada pelo advogado, É, incrível. Fiquei. exatamente isso. E ó, até pegando aqui um gancho que a Milena falou, né? Muitos querem o dinheiro, infelizmente, né? Mas eu também vejo isso, sabe, Milena? E assim, colocando a minha opinião aqui, tá? Essa é a minha opinião. O cara não coloca uma arma na nossa cabeça pra gente ir lá comprar dele. A gente compra porque a gente quer. E na maioria das vezes a gente compra porque a gente quer o caminho rápido para as coisas. Para você desenvolver uma habilidade, tutor Rogério, leva 10 mil horas, são 3 anos. Aí a gente ouve alguém na internet querendo trazer um milagre a respeito da nossa performance, a gente vai lá e paga. Esses dias eu fui convidada para participar de um almoço com um grande player no mercado, custa R$ 1 milhão. Você Nossa. acha que eu vou pagar R$ 1 milhão para almoçar com uma pessoa, para ficar 1 hora com a pessoa? Quer dizer, eu recebi o convite, eu vou se eu quiser, né? Eu não sou obrigada a ir. O problema é que muita gente se enrola nesse monte de coisa e vai e gasta por conta de uma foto. Ai, porque eu vou lá, vou tirar uma foto com o cara, vou postar na minha rede social. Tem muita gente iludida, sabe? Em relação a isso. E as pessoas cobram cara por quê? Porque tem alguém pagando. Quando todo mundo Sim, parar de pagar, mas as pessoas pagam, né? A ponto de pagar R$ 1 milhão para participar de um almoço. E tem gente séria, como a Milene muito bem colocou aqui. Tem muita gente séria, tá? às vezes o picareta coloca em parcelas e acaba saindo mais caro. Ela falou É aqui, isso mesmo. completou. É isso mesmo. Doutora, sua opinião sobre funcionário não ficar na empresa por dinheiro e sim por reconhecimento. Colocar Sim, é aqui. isso mesmo. É isso mesmo que acontece. O dinheiro vem o último da lista. As pessoas querem ser reconhecidas, todas elas, inclusive nós que estamos aqui na live. A gente está aqui fazendo live para quê? Não é pelo dinheiro, porque a gente quer o reconhecimento do nosso trabalho. Então, tudo é intencional, tá? Tudo nessa vida é intencional. O problema é que a maioria dos empresários e da liderança fica 100% envolvido na operação. E aí não tem tempo de reconhecer os bons funcionários. E dependendo da empresa, ser um bom funcionário em determinada empresa é horrível. Por quê? Porque se a empresa tem um funcionário bom e meia dúzia funcionário meia boca, esse que é bom acaba sendo ruim para ele ser bom lá, porque ele acaba fazendo o serviço dele e dos outros meia dúzia que não fazem. Então, por isso que o processo da liderança ela é muito importante para a gente. Doutora, olha só, dentre essas caídas, né, que a gente caiu, voltou, caiu, voltou, a gente bateu aí, já passou 1 hora de live. Então, para a gente encerrar, eu vou fazer pela primeira vez um ping-pong com uma neurocientista. Vai lá, bora lá. Você já viu? Tipo, já assistiu a Marília Gabriela, né? Que ela, Já. ela põe o óculos e aí ela vai. Então, é mais ou menos assim. Então, vamos lá. Cérebro ou coração na tomada de Sério. decisões? Melhor hora do dia para tomar decisões importantes. De manhã. Uma prática diária que todo empresário deveria adotar. Meditação. Burnout, sinal de força ou fraqueza? Força. Em momentos de crise, agir ou esperar? Agir. Assoprar aí. Não. Tô brincando. A emoção mais perigosa para um líder. Ah, a falta de equilíbrio emocional. Trabalhar sob pressão, mito ou habilidade? Habilidade. Se tivesse que escolher sono ou produtividade? Produtividade. Mais importante, disciplina ou criatividade? Disciplina. Um mito sobre o cérebro que todo empresário acredita. E usamos 10% dele. Sensacional aí. Foram um ping-pong, meu primeiro ping-pong numa live com uma neurocientista. Muito Então, bom, muito bom. batemos aí
hora de live, já passamos até. Depois eu vou pegar esses 3 vídeos e editar e juntar tudo em um só. E vai ficar salva. Então, eu queria agradecer novamente. O pessoal está falando que travou. Travou, Travou? aqui travou. Não, para mim tá Mas normal. para mim tá normal também. Acho que foi só por aí. Mas Exatamente. eu queria agradecer aí a disponibilidade da doutora, sempre disponível, aceitando meus convites. Então, muito Eu que obrigado por ter agradeço. aceito novamente. Eu queria agradecer ao público da doutora Érica Belon e parabenizá-la, porque essa semana ela passou aí de 400 mil inscritos no canal do Instagram dela. Então, queria agradecer você que é lá do canal da doutora Érica Belon por estar aqui assistindo a live, participando da live. Muito obrigado pela sua participação. E se a doutora quiser deixar um conselho, a doutora falou que não gosta muito da palavra conselho, mas se quiser deixar uma mensagem, alguma coisa para o pessoal que está assistindo, pessoal que vai assistir depois. Ó, Pessoal, tudo falando que eu sou seu fã, sou da cidade de que Votorantim. bacana. Sejam muito bem-vindos. Olha só, pessoal, aproveitando que hoje é o dia do empreendedorismo feminino, mas eu quero deixar uma mensagem aqui universal para todo mundo. Não se iludam que o empreendedorismo é fácil. Não é, gente. Ser empresário é difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é totalmente alcançável. Hoje a gente tem resultados extraordinários, né? Olhar de onde eu saí para onde eu estou hoje, né? E já com a clareza de onde a gente vai chegar, é fruto de muito trabalho. É sorte? Não, não é sorte, gente. É muito trabalho. E nada, nem ninguém para uma pessoa que não desiste nunca. Se não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Uma hora vai dar certo. E às vezes você desiste exatamente naquela hora que iria dar certo. Então continue, 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 continue. Porque não tem como não dar certo. Quando você é honesto, quando você trabalha, quando você não tem preguiça, quando você não passa a perna nas pessoas. Porque se alguém tiver que perder para você ganhar, sua vida não vai para frente. Então, quando você realmente é uma pessoa honesta, quando você coloca Deus à frente de tudo, que é uma prática que eu tenho muito comum de fazer isso, não estou falando de religião aqui, mas eu convido todo dia o Espírito Santo para estar comigo, todo santo dia eu convido ele para estar junto comigo. Quando você coloca Deus na frente das suas coisas, na frente dos seus projetos, não tem como dar errado. É bíblico. Isso é bíblico, inclusive, né? Não tem como dar errado. Bom, como a gente ficou aqui, doutor Rogério, eu acredito que bateu mais de 100 pessoas nessa live. Eu Então, o que que eu vou também acho que fazer? sim. Eu também acho. O que que eu vou fazer para vocês, pessoal? Então, vocês que estão aqui, que querem receber um diagnóstico na sua empresa, eu vou lá no meu Instagram agora. Vou falar que eu acabei de fazer a live aqui com o Dr. Rogério. Eu vou colocar um link onde você vai poder escolher o melhor horário naquela agenda e agendar um horário com o meu especialista. O meu especialista, ele vai fazer um diagnóstico na sua empresa. Na verdade, é um teste que você vai responder. Ele vai mostrar exatamente onde que está o erro da tua empresa e um plano de ação. Vou fazer isso para vocês gratuitamente, tá bom? Então, acabando a live aqui, eu já vou imediatamente subir no meu story. Então já vai, já clica para você pegar o seu melhor horário. A gente vai disponibilizar vários horários lá e aí você já pode pegar o seu melhor horário e já agendar essa reunião com o meu especialista. E E me fala, gratuitamente. e me fala rapidinho, doutora, eu mencionei no comecinho da primeira live lá quando nós começamos, que a doutora tem um livro no qual é inclusive um best-seller já, né? Tá em qual edição esse Nós livro? já estamos na terceira edição desse livro, são os 8 pilares da liderança de Cristo. Sexta-feira, a editora Gente me comunicou que ele está entre o segundo mais vendido do país na categoria de negócios. Fiquei feliz que eu sou a única mulher. E ele está entre o sexto mais vendido de todos os livros do Brasil, de acordo com a Publish News. Ele está em sexto lugar. Então, a gente hoje, doutor Rogério, a gente recebe no nosso escritório 1.000 livros por mês que nós despachamos. Então, só o meu canal de vendas hoje, ele vende em média 1.000 livros por mês. Então, essa é assim um sucesso
daquilo que a gente faz. Por isso que eu falo para vocês, gente, é trabalho, é árduo, não é brincadeira, não é inteligência artificial que escreve o livro. São os 8 pilares da liderança de Cristo. Eu não estou com ele aqui, Adriano. Eu Eu também não não estou com ele por tô com o meu perto, aqui, mas olha, mas eu vou fazer o deixa. seguinte, eu vou colocar ele lá nos meus stories. Adriano, pega para mim o livro, o meu livro, Os 8 Pilares, tá aqui, ó. Tá aqui na minha estante. Eu vou mostrar para vocês. Esse livro, pessoal, ele traz uma curiosidade para os empresários, onde a gente fala nesse livro quais foram os critérios que Jesus utilizou para contratar os apóstolos, tá? Então, é um livro curioso, porque eu consigo mostrar que nem todas as pessoas que têm todos os nem todas as pessoas estão prontas para assumir qualquer tipo de projeto. Inclusive, um dos perfis comportamentais, Jesus não contratou. Até eu falo, né? Será que você não tem essa pessoa aí na sua empresa? Esse livro aqui, ó. Os 8 Pilares da Liderança de Cristo. Esse livro aqui. E quando você compra esse livro comigo, você ganha um curso online para você já fazer e já vai dar um belo resultado no seu negócio. Aqui, gente, não é um livro de contação de história, tá? Aqui é uma metodologia, onde eu ensino passo a passo para você estruturar o seu processo de recrutamento e seleção, tá bom? Então eu vou colocar lá nos stories para você agora. Eu vou colocar o link para você agendar o seu horário para fazer um diagnóstico com a gente e vou colocar o link do livro, se você Isso. não tem, para você já adquirir o seu livro. É isso que eu ia falar para a doutora. Coloca o link lá também para quem tiver interesse no livro, já adquire, vai com autógrafo e tudo, pessoal. Então, Autografado. Ô, Josi, vou colocar, Josiane, agora lá nos meus stories o link. e- Aí comprou pelo isso. link que está nos meus stories, automaticamente você vai receber na sua casa o livro. E assim que você faz o pagamento, a ferramenta já libera o treinamento online para você fazer. E para quem não conseguir seguir a doutora Érica por aqui, é só digitar lá no Instagram, doutora, né, DRA ponto, Érica Belon, arroba doutora ponto Érica Belon. Já vai Exatamente. aparecer lá. Então, muito obrigado. Para a gente encerrar a Obrigada. live, vou fazer aqui uma selfie, depois eu mando para a doutora. Tá bom? Um, dois, três e aí. Feito. Daqui... Travou aí para vocês? Voltou? Agora Voltou. 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 Então tá bom. Então tá bom. Muito obrigado. Uma boa noite. Manda um Beijo para abraço para o vocês. Adriano. O Mando Adriano sim. tá, o Adriano tá por aí, manda um abração para ele. Lucas também tá mandando um abraço. E não vamos esperar quase um ano para fazer outra live. Não, vamos fazer outras lives e um excelente feriado para todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos aqui. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite.